Deixamos de viver a experiência do espírito porque o nosso mundo interior está entalhado de antigos traumas. À medida que nós começamos a limpar esse entulho, a energia do amor, a energia da luz divina começa a fluir por todo o nosso ser. Sejam bem-vindos ao canal Seres de Luz. Hoje eu convido você, terapeuta, a entender e identificar quais são os hábitos emocionais, tanto saudáveis quanto prejudiciais do seu cliente e como transcendê-los. Então, se isso faz sentido para você, fica aqui até o final, se inscreva, ative as nossas notificações para que você receba em primeira mão toda vez que tiver conteúdo novo aqui e também compartilhe, porque se fez sentido para você, pode fazer para outras pessoas. Bom, eu quero começar fazendo, na verdade, uma viagem no tempo, lá logo após o nosso nascimento, quando a gente ainda era bebê. Todos nós nascemos empáticos e sensíveis às vibrações, né? Foi assim que o nosso corpinho, o nosso coraçãozinho foi formado, né? Nós aprendemos a fazer parte do mundo em nosso estado natural, na nossa verdadeira essência, trazendo essa vibração, sendo sensível a isso. Para algumas pessoas isso é consciente, para algumas inconsciente e para uma pequena porcentagem é extremamente consciente essa sensibilidade. E talvez isso tenha desenvolvido hábitos emocionais prejudiciais que distorcem a nossa sensibilidade, mas que por um período de tempo nos ajudaram a sobreviver, principalmente quando a gente era criança. Nós desenvolvemos esse hábito do mesmo modo em que os golfinhos usam o sonar, irradiando as qualidades de sua alma, e quando elas correspondem, né, às dos nossos pais, às pessoas importantes da nossa volta, a gente se sente aceito, a gente se aceita com mais facilidade, a gente sente nós mesmos, a gente tem um reforço da nossa alma. Quando isso já é correspondido de uma outra forma, né, as pessoas que a gente ama não estão na mesma vibração que a gente e, por exemplo, estão numa frequência do medo, a gente acaba gerando uma sensação de sofrimento e a gente não entende de onde está vindo. A gente só quer se sentir aprovado, a gente só quer se sentir aceito. Então a gente acaba se igualando na vibração daqueles familiares, saindo da nossa vibração própria, da nossa própria luz, para que a gente possa se sentir aceito, se sentir adequado. Só que a gente entra numa frequência de sofrimento e isso sem a gente ter consciência. A gente percebe que tem algo do errado, mas a gente não sabe o que, não sabe onde, porque é em relação à sensibilidade que a gente tem do nosso ambiente, né? Então, ali acaba gerando uma separação entre o medo, né, do medo e do ego com a nossa vida, com aquilo que a gente veio ser, né? Então, existem hábitos emocionais tanto saudáveis quanto prejudiciais. Os prejudiciais, ele atrapalha o nosso processo de transformação, ele atrapalha aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Porque elas se baseiam pelo medo, e pelo medo tem dois caminhos de decisão de fugir ou de evitar, de querer controlar tudo, né? E hoje em dia nós estamos vivendo numa frequência que ela está nos empurrando a enfrentar os nossos bloqueios, os nossos medos, enfrentar essas frequências vibracionais, esses sentimentos de frequências baixas, que são muitas vezes os nossos traumas, os nossos medos inconscientes que estão, né, guardados, para que a gente possa expandir, para que a gente possa encontrar o melhor, encontrar hábitos emocionais saudáveis. Então, os primeiros estágios do processo da transformação ocorrem à medida que a energia do nosso corpo, né, acelera e os bloqueios do subconsciente de baixa frequência, lembra, a gente nasceu com uma alta frequência, muitas vezes para igualar a gente abaixa para que a gente se sinta aceito no lugar que a gente está. E a gente acaba tendo as primeiras sensibilidades de perda de amor, né? E a gente acaba suprindo de formas diferentes. E aí, quando a gente começa a entender e saber como que tá esses bloqueios, essas decisões erradas, muitas vezes equivocadas, muitas vezes seguidas por padrões e não com a verdadeira essência, com o verdadeiro sentimento que a gente daria, o que nós temos que fazer é olhar para isso e entender que a gente precisa desapegar dos velhos hábitos e cultivar novos, mas isso não acontece do dia para a noite, tem que ter muita paciência, muita repetição, muita compaixão,
A gente precisa, na verdade, ter aquela abertura de quando a gente era bebê, entrar naquela frequência alta da nossa essência, da nossa natureza e olhar para aqueles padrões, para aqueles bloqueios que estão ali no subconsciente e entender que a gente agiu por sobrevivência, né? Que a gente agiu inconsciente, a gente queria se sentir aceito, então a gente se igualou à vibração e muitas vezes a gente teve que abaixar a nossa frequência, né? E como a gente identifica esses hábitos emocionais prejudiciais para depois poder substituir, né? Os hábitos baseados na decisão do subconsciente entre fugir e evitar, que vem do medo, geralmente são pessoas que dentro de um relacionamento fazem qualquer coisa para não desagradar o outro. Então ela desenvolve um apego, sabe? Aquela relação com descendência, na qual praticamente vivem a vida do outro, uma total fusão. Eles não perdem, né? Eles acabam sendo dominados, eles se perdem, na verdade, e acabam sendo dominados. Eles sempre se sentem desamparados, indefesos, não têm limites, sabe? Não tem noção de individualidade, de preferências, nem de liberdade. E aos poucos acaba se esforçando muito, acaba sendo exaustivo e eles se paralisam. Eles sempre se sentem exaurados, de mau humor, são totalmente atormentados por ciclos negativos que sempre se repetem. Sabe quando tá acontecendo sempre a mesma coisa, parece que sempre tá dando a mesma volta? São pessoas geralmente dominadas pela ansiedade, por ataques de pânico e com o tempo isso ele somatiza na saúde física, né? Geralmente são pessoas que ficam dependentes de álcool, drogas, sexos, exercícios, televisão, vida social, internet, né? Ela procura isso. Já os hábitos emocionais baseados na decisão de lutar, pessoas que têm esse tipo de hábito, eles projetam culpa, raiva, ódio, violência no outro. Eles não querem sentir nada. Eles agridem quem ameaça eles de alguma forma, sabe? Eles transformam em solucionadores. Eles não querem ter problema, eles querem consertar tudo que incomoda para fazer o mundo exterior funcionar de acordo com a sua preferência, sabe? Ele quer mandar em tudo. Eles têm ação como aquele que resgata e cura os projetos, as ideias, né, do outro, mas em prol do crescimento deles, sabe? Eles tentam influenciar e controlar as pessoas pela sedução, pela falsa humildade. Eles ficam presos em conflitos e posições polarizados que não se resolvem. Discutem por qualquer coisa, brigam, gostam de punir as pessoas. E geralmente são pessoas que, né, não muda, não escuta ninguém, não pratica nada, só ele é o dono da razão, só ele tá certo. Ele se convence a gostar da realidade. Pode tudo indo de mal a pior, né? Mas ele abnega com o que achamos que tem que conviver. Então, para ele se sentir no controle, ele diz que aquilo foi ele que escolheu, foi ele que criou intencionalmente aquela situação. Ele não assume, né, que não tá bom. E aí? Se tudo isso são hábitos prejudiciais, quais são os hábitos emocionais saudáveis? Então, hábitos emocionais saudáveis são pessoas que estão abertas, né? Estão prontos para se autodesenvolver, né? Ativar sua capacidade, perceber o mundo consciente ao nosso redor, reconhecer o que deseja, desenvolver esses hábitos emocionais saudáveis, entender quais são os prejudiciais e substituí-los. São pessoas confiantes que gostam da própria companhia, né? Essa individualidade, do modo que não precisa impressionar os outros para ser feliz. A sensação de estar à vontade, né, que consigo mesmo, ter maior lucidez, né, segurança de saber o que é preciso saber quando necessário compartilhar essa energia, ter felicidade própria, sabe? A gente sabe que a experiência depende de nós mesmos, então uma pessoa que tem essa consciência, elas são pessoas que têm hábitos saudáveis, né, elas sabem que tudo depende da sua própria ação. Eles sabem que ajustando as frequências, elas ajudam com que o nosso corpo, né, as emoções, os pensamentos, conseguem mudar a realidade dela, criar ou destruir, né, o seu destino, a sua vida. Ela tem consciência disso
que quando nós sentimos e pensamos e agimos sem julgar nem sacrificar nada, né, de acordo com o senso interior de ética e harmonia, nós deixamos que o outro sintam e pensam e ajam como quiserem, não querem manipular a atitude do outro, sabe? Eles não sacrificam a própria autenticidade por causa de outro, nem fazem que o outro fazem isso. Eles percebem as frequências das outras pessoas, os lugares, das situações, ainda mais se foram frequências mais baixas, como eles estão elevados, eles conseguem perceber essa diferença quando uma pessoa ou um lugar tá com isso, sabe? Sempre tá com percepções abertas, aos sinais sutis que vêm tanto do seu próprio corpo, estão sempre em alerta, né? Mas sem deixar com que isso tire a vibração dele novamente, tire a frequência alta dele, né? A sua essência, aquilo que ele já precisou adequar muitas vezes, né? E o desenvolvimento de hábitos emocionais saudáveis, essa sensibilidade consciente, não exige uma crise, né, para que isso aconteça, a não ser que a pessoa esteja extremamente resistente à mudança. Caso começam a não ser quem realmente são, né, a sua verdadeira essência, às vezes ele vai resistir, né, à mudança, mas quando eles começam a confiar mais, a ter as percepções das coisas sutis, vendo como elas se relacionam com a vida, isso vai sendo gratificante, ela vai se abrindo gradualmente como uma flor, desbrocha um novo calor da primavera para essa transformação, para viver hábitos emocionais saudáveis, entrar na sua verdadeira frequência, né? A frequência pura que nós viemos. E através de cada hábito emocional prejudicial tem uma percepção equivocada, né, de energia. Lembrando que quando o hábito for original, estabelecendo, no que nós não entendíamos ainda, não tínhamos nenhum conceito mental, tudo era visceral, tudo era o nosso instinto, né? A gente queria ser aceito e a gente acabava, muitas vezes, nos baixando, né? Para que nós possamos entender e entrar numa frequência para que nós possamos ser amados. Na verdade, não é bem assim. E quando a gente entende que dentro de nós há todo o amor e toda a luz que nós precisamos, fica mais fácil deixar que os hábitos saudáveis fluem, né? E bom, no próximo vídeo, vamos aprender a como transformar os hábitos emocionais prejudiciais em hábitos, né, e sensibilidades, em hábitos saudáveis de consciência na nossa prática. Então, até o próximo vídeo. Um beijo de luz!